Você que nos assiste, nós estamos ao vivo pelo YouTube. Que Deus abençoe aí onde você estiver, que você receba essa palavra e a unção que Deus vai derramar aqui hoje. Nós estamos no terceiro elo da corrente na força do altar. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé e que nós somos filhos de Abraão pela fé. A Bíblia também diz que, como Isaque, filho de Abraão, nós somos herdeiros da promessa. Se somos filhos de Abraão pela fé, somos herdeiros também da promessa. Então as bênçãos que Deus deu para Abraão, também Ele vai dar para nós. Eu já quero declarar as bênçãos de Abraão sobre a sua vida. Recebe isso em nome de Jesus. Mas hoje eu tenho aqui uma missão. Qual? Mostrar para vocês o quanto Abraão amava, confiava no altar. Eu quero mostrar para vocês, e que Deus me dê graça para fazer isso, como Abraão via o altar. O que o altar era para Abraão? Porque nós estamos na corrente da força do altar. E nós vamos aprender com o nosso pai na fé. Deus escolheu esse homem para que a partir dele todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então vamos ver, através desse homem que viveu pela fé, o que é o altar. Se eu tenho que dar importância ou não para o altar. Quero começar em Gênesis capítulo 12, bem no comecinho aí da Bíblia. Já quero pedir perdão a vocês, eu estou com uma tossezinha chata, então toda hora eu vou... Vocês me perdoam. Gênesis 12, versículo 7. É a primeira vez que Deus... vamos ler perdão, eu pedi o 7, vamos no 1, volta no 1. É a primeira vez que Deus aparece para ele. Ele ainda se chamava Abrão. Deus depois muda para Abraão. Ok? Por quê, pastor? Abrão significa pai exaltado. Abraão, pai de multidões. Por isso que ele é o nosso pai na fé. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela. Fala comigo, da parentela. O que Deus falou para ele? Sai do quê? Sai da terra, da parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Só que aqui tem um detalhe. Ele tinha 75 anos de idade. Deus aparece para ele e fala assim: sai de casa, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não deu endereço, só confia e vai. Por que ele é chamado pai da fé? Quem sai de casa com 75 anos para ir para um lugar desconhecido? Não era só um lugar desconhecido, ele não sabia onde era o lugar. Ele confia em Deus e sai. Vai. 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Aí Deus, olha que coisa linda. Sê tu uma. Que Deus mude hoje o nosso nível espiritual. Escute, levante a mão. Muitos querem ser abençoados. Deus quer fazer de você a própria bênção. Você é bênção para essa igreja. Você é bênção para a sua casa. Você é bênção para a sua empresa. Você é bênção para essa cidade. Onde você coloca os seus pés, você é bênção. Fala para a bênção que está do teu lado: você é bênção na minha vida. Fala para ele: eu quero ser bênção na sua vida. Abraão, você não vai ser abençoado, você vai ser a própria bênção. 3, vamos lá. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas
todas as famílias da terra. A sua família é abençoada pelas bênçãos de Abraão. Diga, minha família é abençoada pelas bênçãos de Abraão. Só que Deus fez uma aliança com Abraão. Quem te abençoar, eu abençoo. E quem for contra você, eu vou ser contra. Quem te amaldiçoar, quem falar mal de você, eu pego ele. Eu vou te proteger. Quem for seu amigo é meu amigo. Quem for seu inimigo é meu inimigo. Quem te ajudar, eu ajudo. Quem te prejudicar, vai se ver comigo. É isso que Deus está falando para ele. Você vai ser uma bênção. Todas as famílias da terra vão ser benditas através de você. Eu vou te engrandecer o teu nome. Olha o que Deus está falando para ele. Vai. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Deus mandou, eu vou. Deus mandou, eu vou. E Ló foi com ele. Opa! Lá no versículo 1, Deus falou: deixa seus parentes para trás. Aí ele levou um parente. Aqui ele errou. E vai dar problema. Nós vamos chegar lá. Aqui vai dar problema, porque ele desobedeceu a uma direção. Você sabe o que eu vejo aqui? Gente que obedece a Deus em partes. Vou fazer o que Deus está mandando, só que eu vou fazer um ajuste. É no ajuste que a gente faz, que a gente quebra a cara. É tentando dar um jeitinho na direção que Deus nos dá. Não, eu vou obedecer, mas vou obedecer em partes. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela. Não leva parente. E ele levou. Volta lá. Ele levou o Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Vamos, 5. Levou Abraão consigo a Sarai. Ok. Mulher, esposa. Ela chamava Sarai ainda. Depois Deus tira o i dela. Sara. Sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, sobrinho. E todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. 6 agora. Atravessou Abrão a terra até Siquém. Diga Siquém. Ele chega na terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Agora a gente para de ler no 7. Vamos lá, no 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Agora todo mundo lê comigo, por favor, a última frase. 1, 2, 3 e... Deus pediu para ele edificar altar? Não. Mas por que ele edificou? Porque ele precisava da força do altar, da bênção do altar, para seguir essa nova história de vida. Levanta a sua mão. Não comece nada, não vá para lugar nenhum, não compre nada, não abra nenhum negócio sem a bênção do altar. Abraão estava começando uma nova vida, num novo lugar, um novo tempo, e para isso ele entendeu: eu preciso da bênção do altar. Sabe o que esse altar? Pode abaixar a mão. Sabe o que esse altar significa para ele? A bênção do recomeço. Eu estou entrando numa nova etapa da minha vida. O que eu preciso? Da bênção do altar. Eu estou começando uma nova história. Do que eu preciso? Da bênção do altar. Sabe qual é o nosso problema às vezes? É que a gente quer começar coisas novas sem a bênção do altar. Pessoas que entram em relacionamentos sem a bênção do altar. Pessoas que abrem empresas sem a bênção do altar. Eu vou fazer uma grande viagem sem a bênção do altar. Abraão entendia: opa, é um novo tempo, é uma nova história, é tudo novo. Eu não conheço, eu não domino, mas se eu tiver a bênção do altar, vai dar certo. Ele está nos ensinando. Você está começando algo novo? Você está recomeçando a sua vida? Você está entrando numa nova história, numa nova etapa? Você quer recomeçar a tua vida? Então vai para o altar. Deus não pediu, mas Ele precisava. Nem tudo Deus tem que nos pedir. A gente tem que entender que precisa. Eu necessito do altar. Ele levanta um altar. Pode deixar o texto, por favor, o 7. Ele levanta um altar, porque ele precisa da força do altar,
da bênção do altar. Gênesis 12, 7. Vamos lá? Deixa para mim, pode deixar que a gente vai ler o 8 agora. Ele levanta, ele edifica um altar ao Senhor que lhe aparecera. Esse é o altar do Deus que me chamou. Esse é o altar do Deus que está me dando uma direção. Agora olha o versículo 8. Versículo 8, vamos lá. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, diga Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente. Lê para mim, todo mundo, vamos lá, 1, 2, 3 e... Ele sai de Siquém e vai para Betel. Deus mandou ele levantar altar? Não, mas ele levanta e o que ele faz? Ele invoca o nome do Senhor. O que é Betel? Betel significa casa de Deus. Ele está dizendo assim: esse é o altar onde eu adoro o nome do Senhor. Lá em Siquém eu levantei um altar para me dar direção, para me dar força, para me dar vigor, para me sustentar na minha nova caminhada. Mas aqui em Betel, casa de Deus, eu tenho um altar onde eu invoco o nome do Senhor, onde eu adoro a Deus. Ele está falando assim, ó, o que ele está falando? Esse é o altar onde eu me escondo, onde eu me refugio, é aqui que eu moro. Levanta a mão e recebe essa palavra. Tem um salmo que diz assim: o pardal tem a sua casa, a andorinha tem o seu ninho, mas eu tenho os altares de Deus. Que o altar seja teu esconderijo, que o altar seja a tua morada, que o altar seja o teu lugar de adoração ao Senhor. Abraão está mostrando para mim e para você que ele não dá nenhum passo sem o altar. Estou saindo de casa para uma nova vida, altar. Deus está me levando para Betel, altar. E quando ele faz um altar, quando ele tem uma aliança com o altar de Betel, e Betel é a casa de Deus, deixa eu traduzir para você. Quando ele faz uma aliança com o altar da casa de Deus, Deus prospera ele, Deus engrandece ele, Deus sopra o nome dele, ele cresce, multiplica, ele prospera, e tudo começa a dar certo para ele. Agora cutuca quem está do lado e fala para o teu irmão assim, ó, lembra do Ló? Deu problema. Olhe para cá. Deu problema. O Ló deu problema. Por quê? Porque ele trouxe o que Deus não mandou levar. Ei, ele leva quem Deus não mandou levar. E a Bíblia diz que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. O interessante é que Ló prosperou só de andar junto com Abraão. Ló prosperou. Ele cresceu também. Sabe o que eu aprendo aqui? A minha prosperidade depende também de quem eu ando, com quem eu ando. Eu vou mexer contigo agora. Tem um ditado que fala: a nossa vida é a média das 5 pessoas que a gente anda. A tua vida nunca vai ser muito para cima nem muito para baixo do que a média das 5 pessoas que você se relaciona. Quem são as 5 pessoas mais próximas de você? Você anda com 5 quebrados, você vai ser o 6º quebrado. Você anda com 5 infiéis, você vai ser o 6º. Pode esperar. Você anda com 5 murmuradores, você vai ser o 6º murmurador. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda com elas. Nós somos a média. A nossa vida vai ser mais ou menos aquilo ali. Salomão disse assim, ó: quem anda com o tolo será tolo, mas o companheiro do sábio será sábio. Tem um ditado mundano que copiou a Bíblia que diz assim: me diga com quem tu andas. Pergunta para o teu irmão: quem tu és? Fala para ele assim: me conta as suas amizades que eu vou te contar quem você é. Mas aqui, com quem que Ló está andando? Abraão. Por isso que ele prosperou. Só que não tem na Bíblia, não tem nenhuma passagem de Ló no altar.
A Bíblia fala que Abraão levantou altar em Siquém. Abraão levantou altar em Betel. Mas não tem nenhum texto na Bíblia de Ló no altar. Não confunda com Jó. É outro personagem. É Ló, sobrinho de Abraão. Aí Deus falou assim: eu vou tratar Abraão agora. Deus fala com ele assim: você tem que se separar do Ló. Ele não faz parte da promessa para a sua vida. Tem pessoas que a gente precisa sair de perto delas, porque elas não amam o altar. Elas não amam a Deus, elas não amam a presença. Elas não fazem parte daquilo que Deus quer fazer na tua vida. É parente, é amigo, é pessoa próxima, mas a gente tem que sair de perto. Existem brigas, guerras, discórdias, tempestades que só acabam quando a gente sai de perto das pessoas erradas. Aí Abraão, que tinha muita intimidade com o altar, que era direcionado pelo altar, que era sustentado pelo altar, que se escondia no altar, ele tem uma direção: eu preciso sair de perto de Ló. Aí, pela primeira vez, Ló vai ser testado. Como? Abraão chega para ele e diz assim: pastor Mateus, escolhe, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Pode escolher. Ló não tinha altar. O que ele faz? Quem não tem altar tem que decidir pelo coração. Quem não tem altar, quem não adora, quem não invoca a Deus no altar, quem não tem direção do altar, tem que decidir pelo coração e pelo que vê. Paulo disse assim: nós não andamos por vistas, andamos por fé. Quem não tem altar, escuta isso, é aqui que se diferencia as pessoas. Quem não tem vida com Deus no altar, quem não confia no altar, quem não tem direção do altar, quem não invoca a Deus no altar, quem não adora a Deus no altar, vai ter que decidir pelo coração e pelo que vê. Quando Abraão fala para Ló assim: escolhe um lado para você ir que eu vou para o outro, o que ele faz? Ele vai no altar? Não, ele não tem vida de altar. Ele faz assim, ó, ele levanta os olhos e ele escolhe um campo bonito. Só que ele não sabia que lá era Sodoma e Gomorra. Ele leva a família dele para Sodoma e Gomorra, e lá a mulher dele vira estátua de sal, e as duas filhas ficam grávidas dele. E Abraão, direcionado pelo altar, vai para o lado oposto. Gênesis 13, coloca para nós. É um capítulo depois, 18. Gênesis 13, 18. E aí Abraão, olha lá, ó, mudando as suas tendas. Ló foi para Sodoma e Gomorra, e Abraão muda a sua tenda. Foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron. Termina para mim o texto, por favor. Por quê? Porque ele era um homem de altar. Porque era o altar que direcionava, era o altar que sustentava, e era o altar que tratava com ele. Pode aplaudir a Deus. O nosso sucesso depende da nossa intimidade com o altar. O nosso futuro depende da nossa intimidade com o altar. A nossa vida, a nossa família depende como a gente trata o altar. Você pode ver que Deus não pede para ele levantar o altar, mas ele levanta, porque ele sabe da importância. Ele sabe o que é um altar. Ele sabe o que o altar tem, possui: força, vida, direção. Só que aqui ele levanta um altar em Hebron, e esse altar é o altar do tratamento de Deus na vida dele. Sabe o que é esse altar aqui? É o altar que diz assim para ele: tira essa pessoa da sua vida, para com esse comportamento. Esse altar aqui é o altar que disciplina, é o altar que lapida, é o altar que trata. Porque nós precisamos ter o altar da direção, o altar da adoração, mas nós precisamos também do altar da disciplina.
O que é isso, pastor? É você vir na igreja e saber que do altar Deus vai te lapidar. E saber que do altar Deus vai tirar vícios, comportamentos e atitudes da sua vida. Que do altar Deus vai tirar pessoas da sua vida, mas Ele vai te sustentar. É no altar que você vai prosperar. É no altar que você vai ter a direção certa. É no altar que a tua família vai ser guardada. Dá grito de glória aí. Aleluia. Eu preciso permitir o altar ter voz na minha vida. Do que adianta eu ir à igreja e não deixar o altar me guiar? Lembra lá de Siquém? Primeiro altar? Me abençoa para essa nova jornada. O altar é bênção para novos começos. Lembra do altar lá de Betel? Ali ele invocou o Senhor, quer dizer, perdão gente, aqui é onde eu sirvo a Deus, aqui é onde eu adoro a Deus, aqui é onde eu ouço a voz de Deus. Agora ele está em Hebron, que é onde Deus está tratando com ele, onde Deus está lapidando, onde Deus está mudando o nome dele. Não é mais Abrão, agora é Abraão. É nesse altar de Hebron que Deus trata ele, que Deus muda o caráter dele. É no altar de Hebron que Deus faz dele o pai de multidões. É no altar de Hebron que Deus abre a mente de Abraão. Ele queria ser pai de um filho. Deus falou: você vai ser pai de filhos como as estrelas do céu e a areia da praia do mar. Interessante que depois aqui do altar de Hebron, coloca o texto para mim, por favor. Depois do altar de Hebron, Deus fala com ele assim, ó: eu vou multiplicar a tua descendência como o pó da terra. Sabe o que Deus estava falando com Abraão? Eu vou te dar muitos filhos na fé. Eu sou um filho na fé de Abraão. Você é filho na fé de Abraão. Ei, você faz parte do altar de Abraão. Você é cumprimento de promessa de Deus a Abraão. Diga aleluia. Aí, olha agora aqui, olha aqui. Só quem passa pelo altar de Siquém, que é o altar que dá direção, chega no altar de Betel, que é o altar que sustenta, é o altar da vida, da adoração, onde você serve, onde você se esconde, onde você mora, onde você faz do altar a tua vida, tua morada, tua casa. Só quem passa por Siquém, quem recebe direção do altar, chega no altar da santificação, chega no altar de Hebron, que é o terceiro altar, o altar do tratamento, o altar da disciplina. Porque o altar, ele vai nos tratar quando ele vê que a gente confia nele, que a gente colocou o coração nele. E aí Deus está olhando Abraão, levantando altar em Siquém, levantando altar em Betel, levantando altar em Hebron. Agora Deus fala assim, ó, olha o que a gente termina. Olha o que Deus vai fazer com Abraão agora. Abraão, ele já é Abraão agora. Agora Deus vai chamar ele para o altar, para o quarto e último altar da vida de Abraão. Interessante que nos 3 primeiros a atitude foi de Abraão, mas o quarto altar é Deus que chama. Está lá em Gênesis 22. Vamos ler. Presta atenção. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão, agora já é Abraão, à prova. E lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Olha aqui, eu te pergunto, por que Deus está provando um homem que já levantou 3 altares sem Deus pedir? Por quê? Deixa eu te explicar, olhe para mim. Porque o primeiro altar, ele levantou para receber direção. O segundo altar, ele levantou para receber a presença de Deus, bênção. O terceiro altar, ele levantou para ser tratado por Deus e para ser pai de Isaac. O quarto altar vem de Deus.
O quarto altar é Deus que chama, porque é o altar da aprovação. O quarto altar é o altar da entrega. Aí não é mais receber, é dar. Escuta isso, olha aqui. Eis-me aqui, Senhor. Vamos ver o que é que Deus fala com ele. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Vai-te à terra de Moriá. Oferece-o, o seu filho Isaque, a quem você ama. Engraçado que Deus fez questão de falar assim, ó: você ama muito ele, né? É o teu filho do coração, é teu sonho, né? Então pega ele, vai lá em Moriá e dá ele para mim. Deus está provando ele. Olha ali. Oferece-o em holocausto. Fala comigo, holocausto. Para quem não sabe, holocausto é sacrificar e queimar. Sacrifica e queima para mim. Teu filho, que tu amas, teu único filho, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Vai. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele está acompanhado de 2 empregados. Lembra disso? Vai. Ao terceiro dia, ele caminhou 3 dias para chegar no lugar que Deus queria. Erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. É tipo assim, 3 dias depois caminhando, Deus fala, ó, é lá. Aí ele viu o lugar. Ele viu o lugar. Vamos ver. Então disse a seus servos: esperai aqui. Com quem? Porque quem não tem experiência com o altar não pode subir. Tem que ficar com o jumento. Esse aqui é o altar da entrega. Quem não tem direção do altar, olhe para mim. Quem não tem direção do altar, quem não tem o altar como um seu esconderijo, a sua casa, quem não é tratado pelo altar, não entende o altar da entrega. Como é que ele leva 2 caras que não têm vida de altar para acompanhar ele num sacrifício do próprio filho? Fica aqui com o jumento. Fica aqui. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, porque altar é lugar de adoração, voltaremos para junto de vós. Vai. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, a faca de sacrifício. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo para a lenha, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Cadê o cordeiro, pai? Cadê o cordeiro? Olha a resposta de Abraão. Olha quem conhece altar. Olha quem tem intimidade com Deus. Vai. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Quem conhece o altar sabe que o altar provê. Quem conhece o altar sabe que o altar sustenta. Vai. 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Lê para mim, por favor. O que ele fez? O quarto altar da vida de Abraão. Lembra do Siquém? Siquém, Betel, Hebron. Agora ele está em Moriá. É o quarto altar dele. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. O filho dele é o sacrifício, é a entrega.
vai. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar, para matar, sacrificar o filho. Quer dizer, ele pega a faca e faz assim, ó. E Deus está no céu desse jeito aqui, ó. Deus está olhando cada passo, cada gesto, cada atitude de Abraão. Ele está no altar. É o quarto altar dele, é o altar da entrega. Quando Abraão levanta o cutelo, olha o que acontece. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Vai. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Preste atenção. Pois agora sei que temes a Deus. Diga comigo: agora eu sei que temes a Deus. Por que só agora que Deus conhece o coração dele? Porque é só no altar da entrega que Deus conhece o nosso coração de verdade. Uma coisa é você vir no altar pedir direção. Outra coisa é você vir no altar e dizer: Deus me protege, me esconde. Outra coisa é você vir no altar pedir a Deus correção. Me ensina, me corrige, me trata. Mas outra coisa totalmente diferente é Deus te chamar para o altar da entrega e você ir. Sabe quando é que a gente prova para Deus a nossa fé, o nosso temor, a nossa vida de verdade? É no altar de Moriá, é no altar da entrega, é no altar do sacrifício. Você percebeu? Lá em Siquém, não fala de nenhum sacrifício, embora eu acredite que ele tenha feito algum. Lá em Betel, não fala de altar de sacrifício. Lá em Hebron, não fala de sacrifício. A gente leu tudo. Mas quando você vai em Moriá, aí é hora de sacrificar. Quando ele levanta a faca para sacrificar, Deus fala: não faz nada. Agora você me provou. Agora você me provou que teme a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Diga comigo: no Moriá, Deus me prova. Versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, um cordeiro mais velho, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar. Abraão colocou um nome naquele lugar, no Moriá: o Senhor proverá. Em hebraico quer dizer Jeová Jiré, o Deus da provisão. Ei, o altar de Deus é o altar da provisão. O altar de Deus é o altar de Jeová Jiré. Diga glória a Deus. Fala para o teu irmão: o altar de Deus é o altar de Jeová Jiré, é o altar da provisão. Olha ali, ó, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Passo 15, deixa eu ver. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. O que o anjo tem mais para falar com ele? O anjo bradou a primeira vez dizendo: não mata seu filho. Olha para trás, pega o cordeiro, o carneiro lá e coloca no lugar do teu filho. Mas agora o anjo grita a segunda vez lá do céu. Por quê? Vamos ver? E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Olha o que eu vou fazer na tua vida: que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Vai passando. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Vai passando. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Pode dar um glória, pode aplaudir, pode adorar, pode exaltar o nome do Senhor. Diga comigo: é no Moriá que Deus me prova.
mas é no Moriá que a promessa se cumpre. Aleluia. Você quer vitória para a tua vida? O altar tem direção. O altar te esconde, te protege e te abençoa. O altar te trata e o altar cumpre a promessa de Deus na tua vida. Como viver sem o altar? Como que a gente vai seguir sem o altar? Como que eu vou fazer algo na vida sem a bênção do altar? É por isso que você está aqui hoje, para receber a bênção do altar. Fica de pé no seu lugar.